paz do Senhor, amém? Hoje é dia 28 de janeiro de 2020. Eu estive ontem, dia 27 de janeiro de 2020, em um culto do lar na casa da missionária Áfira, do Ministério Unificar ali de Bangu. E o que me chamou a atenção é que eu, quando cheguei lá, infelizmente cheguei um pouquinho atrasada, que eu estava esperando uma irmã, e a irmã não veio, aí eu acabei saindo, né? Cheguei lá na hora da pregação, mas quando eu cheguei, a primeira coisa que eu percebi é que ela não me reconheceu, né? E Deus me deu algo ali na hora para falar, para honrá-la diante do grupo dela, né? O grupo ao qual ela faz parte, né? A sua pastora estava lá. Eu a conheci ontem, mas eu sou ruim com nomes, né? E gostei muito da pastora dela também. Eu conheço só a bispa do Ministério Unificar. E Deus me deu algo, mas o que me chamou a atenção é que assim que eu cheguei, ela pediu para abrir a Bíblia em João 13, onde fala que Jesus lava os pés dos seus discípulos, né? E ela pregou de uma maneira tremenda, linda, maravilhosa. E Deus falou muito comigo ali, né? É algo que eu já sabia. Muitas vezes Deus nos ensina algo e com o passar dos tempos, às vezes a gente dá uma esquecida e Deus traz a lembrança por algum propósito. Por quê? Porque hoje eu estava dando banho, agora ainda está cedo, são as 10 e pouca da manhã. Eu estava dando banho na minha mãe e eu fui botar no YouTube um louvor, eu deixo na maior altura, que aí eu consigo lavar louça, fazer um monte de coisa e vamos dizer assim, ensaiar os louvores. E na hora eu vi o palharim. E eu pensei assim, um tempão que eu não ouço uma pregação de outra pessoa, né? Eu vou botar o palharim, botei o palharim. E ele pregou em outro livro, que eu não sei qual, mas ele pregou essa mesma passagem. Isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa, ainda falei com meu esposo, que hoje é o dia de folga dele, e eu falei, poxa, João, ele está pregando a mesma passagem que a missionária Áfira pregou ontem. Olha como o Espírito Santo testifica, olha como é lindo. E então eu deixei lá do banheiro dando banho na minha mãe. Enquanto o pastor pregava, eu fui pensando, né? Eu pensei assim, o pastor pregou algo, né? Estava lendo a palavra sobre Jesus ter se abaixado, porque Jesus pega, né? Jesus sabe, está em João 13, Jesus sabe que chegou a sua hora, está chegando a sua hora, ele veio do Pai, ele volta para o Pai. Todo aquele que é filho de Deus vem de Deus e volta para Deus. Ele aqui nessa passagem, ele reconhece que amou, né? Todos até o fim, e ele, sabendo que ainda precisava ser feito, ele fala que vai lavar os pés, e ele pega, tira sua roupa, enrola uma toalha no seu corpo, ele se lava, né, e se cinge, né, ou seja, se lava, e ele começa a lavar os pés dos discípulos e secar. Falando como o Espírito Santo testifica, você deve procurar uma igreja onde você tenha resposta de Deus. O diabo, ele não pode ler seu pensamento. Eu, pastora Márcia, eu sou contra as pessoas estarem vindo falar aos pastores o que estão passando. Eu acho que devem ir e falar, poxa, ora por mim, estou passando por uma situação difícil. Ora por mim aí, pastor, ou botar seu nome no caderno de oração. Mas eu, pastora Márcia, eu sou contra. Por quê? Eu passei quando o meu casamento estava acabando, quando eu venho de um segundo casamento, quando eu vim para Jesus, o meu casamento estava se acabando, minha vida financeira tinha se acabado, eu estava vivendo uma penimba danada, minha mãe tinha tido um AVC, né, estava tendo convulsões diretas, a gente vivia no hospital, meu filho nas drogas, tinha nascido a Diana, um bebê precisa de cuidados, e uma hora eu estou cuidando da minha mãe acamada, uma hora de um bebê, e na Vila Aliança atrás do Júnior, que está usando drogas, né? Eu acho incrível que pessoas passam um tempão
me enchendo a paciência, às vezes por mensagem de WhatsApp, ou às vezes por mensagem pelo Facebook, dizendo que não pode ter pastora. Mas eu também não deveria, né, porque ir até a Vila Aliança, na Boca de Fumo, falar com bandidos armados, né, querendo saber do meu filho. Eu acho que Deus me chamou porque eu tenho consciência. Hoje eu vou estar no Ministério Oliveira hoje, e quem vai estar dirigindo a campanha lá é o Bispo Aloysio. E eu creio que ele também não é a favor de pastora, mas Deus usou esse homem, justamente esse homem, para me dizer que eu seria ungida missionária, né? Ele não sabia nada de mim. E todo o tempo depois, só que seria muito rápido, missionária pastora. Então, ele, quando ele queria falar missionária, ele falava pastora. Aí ele se corrigia, né? Porque a pessoa é contra, mas o Espírito Santo, Deus que manda. Então ele falava, não, porque você vai ser ungida pastora, missionária, se corrigindo. Mas logo em seguida eu entendi, todo o tempo eu ficava rindo, né? Porque profecia não se explica, né? E eu entendi ali a forma como ele falava, você vai ser ungida pastora, não, missionária, se confundia ali, né? Deus estava falando comigo, você demorou tanto a ser reconhecida pelo homem, que eu vou te ungir a missionária logo em seguida pastora. E assim foi. O Bispo Aloysio não entendeu a profecia, mas eu entendi o que Deus estava falando comigo. E o Espírito Santo, ele trabalha assim. A missionária Áfira, ela pregou ali um pouco. Eu ouvi um pouco, porque agora deu um pane, a pregação parou, do pastor Palharim, da Paz e Vida. Eu fiz curso de teologia, não tenho faculdade, porque está faltando din-din, mas eu tenho nível básico e médio de teologia. Eu fiz com Palharim, né? E também não adianta curso de teologia, eu praticamente não prego nada do que eu aprendi, né? Não estou desfazendo, mas eu gosto de leio muito a Bíblia, então você tem que pregar a Bíblia. Porque eu estou falando tudo isso, às vezes você quer ser usado por Deus, não estou dizendo nem de pregar dentro de igreja, porque tem gente se matando dentro da igreja para pregar no microfone, mas ser servo, né? Pregar dentro da padaria, na escola, dentro da tua casa, em todos os lugares, o Espírito Santo testifica. Então um pouquinho do que o Espírito Santo deu para a missionária África, um pouquinho do que o Espírito Santo deu para o Palharim, e um pouquinho do que o Espírito Santo me deu, é o que eu vou falar agora. A missionária África, que Deus me deu assim que eu cheguei no culto, e oportunidade não se perde, né, irmão? Mesmo que o Espírito Santo esteja, você está vendo que Deus te deu uma palavra, é apenas o Espírito Santo testificando a palavra com você. Não significa que, o pastor não me deu oportunidade, fulano não me deu oportunidade. Ei, o que você está tendo é um relacionamento com Deus. Você vai ver o pastor pregando, o missionário pregando, o obreiro pregando, o irmão pregando, porque não tem nada a ver com cargo, com carteirinha de papel, tem a ver com presença de Deus, com unção de Deus. Aquilo que ele vai estar pregando vai estar testificando com você, entendeu? Mas não significa que Deus está te dando uma oportunidade para você estar pregando naquele culto. Significa que Deus está falando, assim como está falando, que aquele irmão está falando com você também. Amém? Então a oportunidade não se perde. Mas desde que eu cheguei no culto, Deus começou a me deu algo e eu não queria falar, meu coração começou a apertar e eu fui e falei, pedi à irmã para estar falando, inclusive com a África, mas ela não lembrava de mim, para estar falando com a outra irmã com medo até de eu falar assim como eu falo pra caramba, mas eu falei, não, eu só vou falar o que Deus falou, e foi tremendo. Porque a missionária África, quando eu estava no Ministério Oliveira, uma pastora, principalmente essa pastora e seu marido, começaram a fazer uma rebelião, né? E para nos tirar, né? O bispo da igreja nos tinha colocado como líder, mas também tinha deixado ela e o pastor e uma outra pastora para estar ajudando. Só que eles, de olho no dízimo, porque eles achavam que nós vivíamos de dízimo, ao contrário, nós botávamos o nosso dízimo na igreja, ainda comprava um monte de coisa que a gente via, que há uma necessidade muito grande, você não tem noção de o gasto de uma igreja, né? A gente ora o tempo todo, mas às vezes muita hora se perde, que a gente ora pela vida dos irmãos pra caramba, mas fica preocupado com conta para pagar. E ela armou uma rebelião. E ela começou a incentivar os membros da igreja a estarem inventando mentiras, né? E mandando áudios para o Maranhão, ou seja, pelo telefone.
E ela mandava muito áudio pelo telefone. E eu fiz uma campanha, foi minha última campanha, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu chamei a Áfera para estar pregando, não a conhecia, mas missionária Janaína, onde também eu estive nesse culto da PA, né? Coisa linda, ponto de apoio, no caso as mulheres guerreiras de Cristo, da missionária África, que são da Igreja Unificar, através do convite da missionária Janaína, e também na época, através da missionária Janaína, que é minha amiga, eu consegui o telefone da África, então eu não a conhecia, ela não sabia o que eu estava passando na igreja, ela não sabia da quantidade de traição, eu estava irmão, eu estava tão abatida, com tanta mentira, com tanta fofoca, com tanta traição, porque as pessoas que eu mais ajudei, que mais bateram na minha casa, estavam me traindo para abraçar essa pastora, né? Porque ela pregava o que as pessoas queriam ouvir e não a Bíblia, né? Pregações do tipo, Deus vai matar a esposa e dar... ela falava muito, Deus vai matar essa mulher. Opa, mas a mulher era a esposa, quem estava com o marido era amante, então Deus não vai dar vitória para amante, né? E era esse tipo de pregação, então muitas pessoas abraçando, e ela tal. E justamente no corredor de fogo, a missionária Áfera, sem saber de nada, ela veio e orou essa irmã que estava fazendo essa rebelião dentro da igreja, igual Satanás. Isso aconteceu no céu. Não se espante, você vai aceitar Jesus como Salvador. Houve uma rebelião no céu. Está tudo dentro do controle de Deus. Deus não está fraquinho, nem está perdendo guerra. Põe isso na tua cabeça. Aqui é processo para ver quem vai morar no céu, porque no céu não entra traidor, no céu não entra soberba, não entra avareza, aquele que ama o dinheiro, não entra falta de amor, não entra choro, não entra lágrima, não entra doença. Então todo esse processo que nós passamos aqui na Terra, que muitas vezes a gente não consegue entender, é para ser capacitados para ser morador do céu, porque lá nós só vamos entrar se formos aprovados nessa prova, nesse processo através da vida de Cristo, amém? E a missionária África, ela botou a mão e ela entregou uma profecia, só que ela não falou nada para mim na época, porque nem eu a conhecia, e ela foi entregando profecia para todo mundo. E ela entregou para essa pastora o seguinte, ela falou assim, varoa, Deus me mostra você dentro da sua casa e me mostra você no telefone. Deus manda te dizer, cuidado com o que você está falando no telefone. Né? E depois desse processo todo, né, tinha chamado a África para pregar em outra ocasião, e eu liguei e falei, África, eu não vou estar lá, então eu não sei como, eu já tinha sido retirada, o meu esposo, que era o vice-presidente, e eu, né, tínhamos sido retirados para que essa pastora ficasse, através de muita mentira. O pastor começou a não saber o que era verdade e o que era mentira, começou a achar que eu tinha mudado, que eu estava na soberba pura, né, que o João tivesse mudado. Irmão, foi muita confusão. Vou te falar. Satanás, ele convenceu 1/3 dos anjos de Deus. Os anjos de Deus olhavam na face de Deus, ouviam a voz de Deus todos os dias. Deus era visível aos anjos. E Lúcifer, né? Na Bíblia não tem o nome Lúcifer, né? Ele foi, mas como ele é um anjo de luz, ele foi acrescentado esse nome nas Bíblias. Mas nas Bíblias antigas tu não acha Lúcifer, amém? Mas nessas Bíblias atualizadas você pode achar o nome Lúcifer, né? Porque significa anjo de luz. Então esse anjo de luz, né, começou a convencer os anjos de Deus que viam Deus todo dia, ouviam Deus todo dia, sabe? Como você andar, você ter aquela intimidade, conseguir convencer 1/3, ou seja, 3 partes. Uma parte ouviu que Satanás, imagina aqui na terra que nós só sentimos, ouvimos com muita dificuldade a voz de Deus, né? Então nós já tínhamos sido tirados, e eu falando com ela o que tinha acontecido, ela falou, poxa, agora eu entendi, irmã Márcia. Aí ela me falou, quando eu orei e tal, eu pensei que Deus estava alertando ela para tomar cuidado com o que ela estava falando no telefone, que pessoas pudessem estar traindo ela, mas não. O Deus que tudo vê, que tudo ouve, que é justo e age, estava alertando ela
para ela parar de mandar áudios de mentira e de calúnia sobre eu e meu esposo, né? Sobre a rebelião. Deus estava alertando ela. A missionária África não entendeu, mas ela entendeu. Tu tá pensando que ela parou? Não. Essa pastora, inclusive, chegou há pouco instante que tem um outro pastor sendo seduzido. Isso se chama espírito de Jezabel, amém? Eu vou estar falando nos próximos vídeos sobre o espírito de Jezabel, porque esse espírito, esse demônio, ele não manifesta. Ele atua seduzindo, falando no ouvido da pessoa. É um espírito de sedução, por isso que se chama espírito de Jezabel. É uma pessoa que parece crente, tem unção de crente, fala como crente, se veste como crente, mas esse espírito ele entra e está entrando muito, desde, não é de agora não, mas agora nós estamos tendo mais revelação. Por isso Deus, inclusive, nessa época, eu orando no meu quarto, chorando muito, eu ouvi a voz do meu Deus, ele falou no meu ouvido: meu povo não está preparado para a vinda do anticristo, porque o anticristo ele vai estar atuando dentro das igrejas, fazendo sinais, e muitas pessoas vão ficar confusas, achando que veio da parte de Deus, mas a palavra de Deus fala que, se possível fosse, de tão forte que vai ser isso, hein? De tão forte que vai ser isso. Enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos, eles leem Bíblia, ele conhece Deus, ele conhece a palavra, amém? Então é por isso que os escolhidos não serão enganados, porque vão olhar e vão falar: caramba, como essa mulher prega, como esse homem prega, mas de repente vão ver assim: opa, peraí, Deus não mata a esposa para dar vitória à amante, não é assim que Deus trabalha, tem alguma coisa errada nessa pregação. O nosso Deus, ele é fogo, mas a palavra de Deus fala que a ira de Deus dura só um momento. A maior parte do tempo Deus é amor, amém? Só para complementar aqui, como foi falado, Jesus amou do início ao fim, e Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos, secar, e todo mundo calado, aceitando numa boa, né, que Jesus estivesse lavando seus pés. Mas um reconheceu que ele era Deus e que ele estava se abaixando, porque para lavar pé você tem que se abaixar. Para secar pé você tem que se abaixar, né? Diante de pessoas pequenas e insignificantes. Esse homem foi Pedro, ele falou: não, Senhor, de maneira nenhuma lavará meus pés, né? Ali Pedro estava falando: meu Deus, você é Deus, é eu que tenho que te servir, é eu que tenho que lavar teus pés, não é você se abaixar para mim, mas eu. Cara, Deus se abaixou para lavar o pé de gente pequena. Jesus morreu na cruz para lavar pé de gente que ia traí-lo, negá-lo, porque Jesus queria, como eu costumo falar nas minhas pregações, um dos muitos motivos, um dos muitos propósitos da morte da cruz é mostrar que Jesus quer que nós venhamos a servir e não ser servido. E Jesus fala para Pedro: não, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Sabe o que Jesus está falando? Quando eu lavo teus pés e você reconhece que eu, Deus, estou abaixando para lavar teu pé, imagina você que é pó, o que eu espero de você, Pedro. Deus está falando com cada Pedro, com cada Maria, com cada João. Você tem um chamado para servir e não para ser servido. Jesus, ele foi diácono. Tem gente se matando para ser pastor, mas nunca foi diácono. Cargo de pastor significa que a pessoa já foi obreiro, já foi diácono, já foi evangelista, já foi missionário, chegou ao cargo de pastor. Cargo de pastor, sabe o que significa? Que eu sou diácono, eu sou missionário, eu sou evangelista, eu sou pastor. Ou seja, eu tenho que aprender. Num restaurante, quem é maior? O garçom que serve ou as pessoas que estão sendo servidas pelo garçom? Nessa passagem, Jesus é o garçom. Jesus está servindo, mas esse Jesus, ele é Deus. Não vamos confundir o Jesus que está nos ensinando a servir com um empregadinho, onde a gente fala: ah, Deus não me deu, vou largar a igreja, ah, Deus não fez, vou largar a igreja. Não é da nossa maneira, amém? Não é da nossa maneira. Deus sabe
de todas as coisas. Jesus Cristo não é empregado de ninguém. Ele sabe do amanhã. Aqui, antes de morrer, ele já sabia que ele estava chegando o dia da sua morte. Ele já sabia o dia, a hora da sua própria morte. Deus tem o controle da nossa vida. Ele não impediu. Nessa passagem aqui fala que ele lavou o pé do traidor. E ele fala, Pedro fala, Senhor, quando Pedro entende o que Deus está falando, fala, então me lava as mãos, me lava todo, Jesus, eu quero ficar limpinho para você. E Jesus fala, Pedro, é só os pés, é só os pés, eu lavando os seus pés, você já está limpo. Mas tem alguém aqui que não vai estar limpo. Ou seja, Jesus lavou o pé de Pedro, que ia negá-lo lá na frente, Jesus sabia, tanto que Jesus alerta. Pedro fala para ele, Senhor, aonde tu for eu vou. Aí Jesus olha e fala, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E assim como Jesus fala, acontece. Tu acha que isso não doeu em Jesus? É claro que doeu. Mas ele lavou o pé de Pedro e lavou o pé de Judas. A diferença é que Pedro negou, mas lá na frente Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta 3 vezes. Aí Jesus fala, Pedro insistindo, te amo, Jesus te amo. 3 vezes negou, 3 vezes confirmou, tá tudo certo. A conta bate. Aí Jesus fala para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Ser pastor não é fácil não. Eu sou mãe, às vezes falho como mãe. Eu sou filha, às vezes falho como filha. Eu sou tia, falho pra caramba como tia, porque eu tenho sobrinho neto, sobrinho demais. Eu sou irmã, às vezes eu falho com a minha irmã, falho com os meus primos, que eu chamo de irmão, porque eu só tenho realmente uma irmã, mas chamo eles de irmão, falho com eles. Então imagina como pastora, né? Imagina como pastora. Eu sou mãe de bichos, tenho 2 cachorros, 2 gatos, uma tartaruga, sou mãe de filhos, sou mãe de bicho, né? Porque tem essa história de mãe de animal. Então eu falho até com os meus animais. Não deposite a tua confiança em pastores que falham. Deposite a tua confiança em Jesus. Pedro negou Jesus. Jesus nunca negou ninguém. Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. A passagem que Deus me deu, complementando a da Áfira e do pastor Palharim, é que era normal, né, os viajantes andavam de sandálias, tinha essa história de avião, né, então demorava muito a chegar nas casas. Então era normal chegar na casa, o dono da casa pegar uma bacia e lavar os pés do viajante, do seu convidado que acabou de chegar. Isso era muito normal. E tanto que tem uma passagem que Simeão, eu acho, fariseu, a mulher vem, quebra o vaso dela, lava os pés de Jesus com lágrimas e seca com o cabelo. E esse fariseu, ele fala assim, se ele soubesse quem é essa mulher, se ele fosse profeta, saberia, porque essa mulher era uma prostituta, né? E Jesus olha para ele e fala assim, Simeão, eu cheguei na tua casa, tu não lavou meus pés, essa mulher lava meus pés aqui, ó, com as lágrimas, seca com o cabelo. Porque Simeão viu Jesus entrar pela porta da casa, e uma coisa básica, que era lavar os pés de Jesus e dos discípulos, ele não fez. O nome disso é soberba. Tem muita gente dentro da igreja pensando que é maior do que Deus e não fazendo para Deus o que precisa ser feito, né? Então era comum isso acontecer. E ali eu lá dando banho na minha mãe, eu falei, poxa Deus, era comum isso acontecer, tanto que nessa passagem. Mas veja, ele estava agora no meio dos seus discípulos, ele lavou os pés de todos os seus discípulos. Os discípulos significa pessoas que estavam mais próximas. Hoje nós somos os apóstolos do Senhor, pessoas que estavam mais próximas de Jesus. Ele lavou o pé de todo mundo, mas ninguém lavou o pé dele. Ninguém. Quando eu acabei de pensar nisso, tu acredita que o Palharim falou? Isso se chama Espírito Santo testificando. O Espírito Santo me dando, e Deus usou o Espírito Santo através do Palharim para testificar.
Não confunda Jesus com o seu empregado. Não deixe de fazer para Deus o que precisa ser feito. Jesus sabia que Judas ia trair e alertou aqui, falou, um de vós não está limpo. Ou seja, eu estou fazendo o que precisa ser feito na vida dele. Olha o que Deus está falando. Mas mesmo assim, ele vai me trair. Quando eu me recuso a aceitar Jesus como meu amigo, como eu me recuso a lavar, a fazer aquilo que Simeão tinha que lavar os pés dele, se recusou a fazer. Quando eu me recuso a fazer para Deus o que precisa ser feito, eu preciso aceitar Jesus como Salvador. Isso era a cultura do país, né? Tem muita igreja pregando cultura como se fosse religião. Nós moramos no Brasil, amém? Não estou desfazendo, lei de Deus é lei de Deus, mas cultura de país, cada país tem a sua cultura. Então nós não lavamos pés de ninguém que chega. O máximo, quando eu vejo alguém chegar muito suado, eu pergunto, irmão, quer tomar um banho? Aqui lá no banheiro tem um chuveirão que todo mundo, até meu irmão quando passa aqui, meus sobrinhos já vai direto lá pro chuveirão, porque é uma água geladinha. Então é o máximo que eu faço, se quiser. Mas isso não é obrigatório. Mas o que ainda é obrigatório é aceitar Jesus como Salvador. Hoje Jesus está te chamando para lavar os pés dele. Os discípulos não fizeram. Ninguém fez. Mas você pode fazer. Como? Aceitando Jesus como Salvador. Reconhecendo que ele é Deus na tua vida. Porque se aqueles discípulos como Pedro foi o único que falou, não, Senhor, você não lavará meus pés. Sabe o que Pedro estava falando? Você é Deus e eu sou servo. E sabe o que Jesus estava falando? Eu quero que você seja servo, como eu, Deus, vim para servir a humanidade. Amém? A paz do Senhor.